Que a paz, a luz e o amor do nosso divino mestre amado Jesus estejam com todos aqueles que fazem a casa o Selec. Que para nós é sempre imensa alegria de estarmos todos reunidos, onde nós buscaremos elucidar o tema sobre a obsessão e suas consequências. Para falarmos sobre obsessão, na realidade é preciso nós buscarmos o conteúdo deste processo obsessivo, ou os engendrados mecanismos para que ela possa acontecer. Sabemos nós que recebemos influências de ordem material, ou seja, quando nós reencarnamos. As influências são oferecidas primeiro pelo casal paterno. A nossa mãe e o nosso pai são os nossos primeiros influenciadores. Depois nós temos os nossos irmãos, nós temos os nossos primos, nós temos os nossos tios, os nossos professores. Nós temos todos aqueles que nos rodeiam na primeira infância, de 0 aos 7 anos. Depois nós contamos com a segunda parte de influência de nossas vidas. É o momento em que nós entramos nessa puberdade, que há ser contada de 7 aos 14 anos. E aí vai eclodir as emoções, as sensações oriundas de outra encarnação. A mãe já não é tão mãe assim. O pai também já não é tão pai. E já não consegue influenciar com tamanha evidência como era antes. Dos 0 aos 7, os nossos pais são os nossos heróis. E logo depois nós descobrimos que eles podem mentir, que eles podem nos enganar. E com o contato na segunda infância, que nós chamamos dos 7 aos 14 anos, somos regidos pelos nossos hormônios. Essa influência orgânica, material, nos faz modificarmos muito. Mas é preciso termos bem sedimentado em nós as influências trazidas pelos nossos pais, pela educação, pela formação ético-moral. Neste exato momento em que nós chegamos neste período, as influências são muitas, principalmente porque iremos nos agrupar, formarmos grupos de amizades, de amigos, aqueles que passamos mais tempos na escola, durante o período de formação, e aí cabe-nos separarmos através dessas novas influências e verificarmos o quanto as antigas foram tão salutares e que nos evidenciaram proteção, amor e carinho. Mas como elas vêm e vão, essas transformações que o ser humano passa, elas são sugeridas e nós aceitamos. Por isso que o processo de interferência espiritual obsessiva, ela se estabelece não no momento das influências, porque influências nós podemos aceitá-las ou não, introjetarmos em nós ou não. Isso trata-se de influência, o qual todos nós recebemos, lembram? Desde a primeira infância. Entramos na segunda, para a terceira, para a quarta, é 7, 14, 21, 28, tanto que nós somos uma nova personalidade. Nós somos um novo composto orgânico, nós temos um novo corpo a cada 7 anos. Com isso, as influências, elas se seguem. Mas quando nós as aceitamos, nós acolhemos como ideias e pomos em prática. Por isso que nós chamamos que toda influência poderá gerar uma obsessão. É quando você se deixa levar pela ideia de outrem. E esta influência, como eu disse no início, nós a sofremos desde pequeno. E aí vamos, à medida dos anos, vamos aceitando uma aqui, outra acolá, e vamos montando a nossa forma de viver. Sabemos, pois, que não é fácil. Quando um espírito traz consigo uma personalidade forte, fica muito difícil os outros manipularem, os outros conseguirem influenciá-lo. Não é assim que a gente fala? Menino, você está muito influenciado por esses amigos equivocados,
ou está em má companhia, não é assim? Nós ouvimos e dissemos isso aos nossos filhos. Mas verificamos que, de acordo com o grau de influência exercido pelos pais, de personalidades fortes e conduta reta moral, nos faz eclodir algo chamado confluência. É o encontro das ideias que se chocam, positivas e negativas. E elas irão se chocar na consciência do ser humano, fazendo ele a devida escolha, escolher se quer seguir os ditames trazidos pelos parentes, pelos entes queridos, pelos professores, pela mãe, pelo pai, de ordem moral ética, ou se vai buscar assomar a ele as consequências, é claro, todos nós sabemos, das influências que iremos receber, com certeza. E com isso, nós entramos numa nova condição. Quando nós sofremos influência, como eu falei antes, todos nós recebemos influência. Todos nós, sem tirar nem pôr ninguém, deixa de sofrer influência. Do Chico Xavier, a pessoa mais simples, Hinaldo. Do Cristo não, porque o Cristo não sofreria influência a não ser do Pai Celestial e dos espíritos co-criadores que lhe auxiliam na senda do progresso da humanidade. Mas vamos falar de todos aqueles espíritos elevados que aqui estão na crosta terrena e que ainda estão ligados ao mundo de expiações e provas. É desses que eu estou falando. Então, eles sofrem influência, lógico e evidente. Todos nós sofremos. Qual é a diferença da influência para a obsessão, Hinaldo? É nós aceitarmos a influência do outro. Este é o ponto-chave, tênue, que nós não nos percebemos. Sofremos a influência de alguém com procedimentos, palavras, atos e principalmente atitudes equivocadas, e nós nos servimos do mesmo expediente. E a pessoa muitas vezes me diz, Hinaldo, então, peraí, então eu estou sofrendo influência de alguém? Tá. E você acha que eu estou aceitando? Está. Agora, no momento em que nós percebemos que a pessoa começa a sofrer não só a influência de encarnados, mas agora também de desencarnados. Sofremos, todos nós sofremos. Sofremos de interferências dos nossos guias espirituais, lembra? Dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, assim como aqueles de sabores do passado, que ao se reencontrarem conosco, querem se vingar e começam a nos influenciar com pequenas ideias nocivas ao nosso processo evolutivo. Se aceitarmos, criaremos um vínculo. Por isso que as pessoas, quando chegam para me reclamar de obsessores, eu sempre digo, lembre-se, você só está obsidiado porque se permitiu ser obsidiável. Se assim não fosse, você não estaria no processo obsessivo. Se você tivesse uma personalidade forte e tivesse convicções religiosas sedimentadas em bases sólidas, lembra quando Cristo nos assevera que até os eleitos serão tentados? Essa tentação é a influência, que irá buscar ressonância interna dentro de nós de equívocos do passado. Eu sei que os equívocos foram acontecidos em vidas passadas, mas estão ainda latentes dentro de nós. Sedimentá-los e transformá-los. Eu digo, vamos usar um termo que muitas vezes quando eu uso as pessoas não gostam muito. Todo mundo gosta de música. Concorda comigo? Concorda comigo. Todo mundo gosta de música. Raros são aqueles que não gostam. Raríssimos. Mas vamos lá. Existem pessoas que gostam de música. Mas a pessoa começa a fazer uma seleção de música, não é assim? E a influência de quem? Eu recebi uma influência muito forte dos Beatles. Influência. Eu recebi uma influência muito grande porque na infância meu pai e minha mãe sempre ouviram Tchaikovsky, Beethoven, como é meu caso. Em nossa casa, meu pai botava músicas para ouvir só. Ele ensinava de forma simples a meditação. Ele nos mandava deitarmos nos tapetes, no sofá, em qualquer lugar que você gostasse. E botava música para nós suavizarmos os pensamentos e pensarmos na vida. Ele fazia isso sem perceber que era uma meditação, era um princípio de meditação.
desocupar a mente dos problemas, das dificuldades, de todas as influências que nós poderíamos receber. Principalmente quando as recebíamos de forma contundente e ele percebia que estava sendo exacerbado em nossa convivência, tratamentos equivocados com os nossos irmãos, aqueles palavrões. Lembra quando a mãe disse, esse menino deve estar em má companhia, porque ele está trazendo um palavreado, e nem sempre é de fora, pode ser de casa, pode ser aquele momento lúdico em que você está preocupado e não se percebe, e solta um palavrão. Então, é dessa maneira que as influências chegam em nossas vidas. Elas chegam sorrateiras, elas chegam de alguma forma. E quando nós as aceitamos, é ponto crucial para entendermos que temos ressonância interna. Ou seja, aquele assunto, aquelas palavras, aquelas coisas que estão acontecendo, por influência espiritual, calam profundamente em nossa alma. Quer dizer, existem resquícios de vidas passadas. Quando pessoas são alcoólatras, que chamam alcoólatras de berço, são espíritos que reencarnaram, eram espíritos alcoólatras no passado, bebiam, farrões, aqueles que gostavam das volúpias boêmios, o povo chamava de boêmio. Hoje o povo chama de cachaceiro. O boêmio antigamente era o cara que gostava de sair para beber, mas como nunca tinha travado batalha com este perverso aniquilador de seres humanos, que é o álcool, que, vejam, são com a ideia de se ganhar dinheiro, se engarrafou a essência de fermentações de cana, de todo tipo de fruta. Então, quando nós começamos a ver que todo esse processo de influenciação, ele acontece, mas acontece por ressonância interna nossa, porque a afinidade, o Espírito busca em nós, por isso que essa superação, a superação, nos faz livrar-nos dos equívocos do passado, já é um processo evolutivo. Então, veja, como eu falei da música, você é influenciado por seu pai e sua mãe a ouvir essas músicas. Veja, você pode até não ter tido um gosto musical outrora, noutras encarnações, mas nessa agora, você está sujeito pelas influências paternas e maternas com músicas clássicas, com músicas eruditas, com músicas boas. Assim como o rock, assim como o funk, assim como o pancadão, assim como hoje essas músicas que elucidam a sexualidade. Ai, quantos transviados do passado não estão reencarnados? Quantos espíritos comprometidos com a sexualidade, com a mentira, com o roubo, com todos os estilos que nos vêm confundir até mesmo a noção de olharmos para dizer como pode tanta gente nessa condição, numa condição tão miserável, numa condição tão absurda, que nós ficamos muitas vezes nós ficamos preocupados, porque as pessoas começam a se demonstrar com uma realidade. Você, meu Deus, onde esse menino foi buscar essas coisas? Onde é que essa criatura foi entender-se tão perverso, tão mentiroso, tão sorrateiro, ladrão? Como pode? Não foi essa educação que eu lhe dei? Claro que não. Você tem um compromisso de ter dado uma boa educação, uma boa formação ética e moral ao seu filho, mas com as companhias. E aí você vai ver o quê? A influência. Como é o nome disso? Prova. Provar que mesmo através de companhias equivocadas, você não irá vislumbrar, retornar a fazer o que fazia antes. Vocês têm noção que é isso? É uma grande prova para o alcoólatra, para o sexólatra, para o mentiroso, para o ladrão. Todos eles vêm com a predisposição
superarmos com novas escolhas, conforme a doutrina dos espíritos nos assevera Allan Kardec, que reconhece-se o verdadeiro espírita é pelo esforço que ele empreende em domar as suas má inclinações. E como é que fica quando nós começamos a sofrer influência de pessoas, já que eu trago comigo problemas de ordem sexual? Aí me encontro num grupo de jovens espíritas que falam em ficar, que falam na promiscuidade, que falam na liberdade de ação, de deixarmos extravasar a nossa sexualidade, de sermos aquilo que nós dermos na nossa cabeça, influenciadores. São espíritos que não querem modificar-se. Entram no movimento espírita para angariar pessoas sinceras, honestas, pessoas fáceis de ser ludibriadas, porque elas estão no movimento espírita achando que encontram aqui almas sinceras, almas boas. E aí eu vou dar um exemplo, por favor, não precisa ficar remoendo na cabeça aí o nome que eu vou dar. Mas vejam, médiuns de nomes de renomes, médiuns que fazem tratamentos de cura, João de Deus. O que aconteceu com a questão da sua sexualidade e principalmente com os influenciadores de ordem moral, que eles chegaram ao momento exato da sua grande prova, mas caiu. Devemos orar pelo nosso irmão para que ele possa novamente se erguer e tentar, quem sabe Deus, mesmo que dentro do presídio, auxiliar aqueles que necessitam. Não ir pelo motivo pelo qual foi para a penitenciária, mas que ele possa ser resgatado através das nossas orações. Por isso que eu digo, quais são as consequências do processo obsessivo? Nós não entendemos que é o degredo da moralidade, é o desequilíbrio do comportamento, é exacerbar em nós inconsequências passadas para nos fazer reavivar no presente e nos fazermos cair moralmente de novo. Por isso que todas as nossas provas, todos os nossos equívocos, estão sempre buscando o perdão dos outros, para que possamos recomeçar, para que possamos dar a nova oportunidade. Por isso que o Cristo foi muito grandioso quando nos asseverou: como podes olhar o argueiro no olho do teu irmão, mas tu não percebes a trave no teu? Trata primeiro de tirar a tua trave. Porque assim como você evidencia os equívocos morais do seu irmão, é porque ele tem ressonância interna com o mesmo problema que você. Eu tenho certeza absoluta que se eu pegar aqui um telefone celular e mostrar a vocês rapidamente, muitos vão dizer: que marca é essa? Que marca é essa? Que marca é essa? Mas alguns que já tiveram em suas mãos e têm conhecimento profundo sobre celular e principalmente já tiveram disso. Por isso que ele disse: como tu podes observar o argueiro no olho do teu irmão e tu não tem coragem de tirar primeiro a trave do teu? Era disso que ele falava. Era dessa necessidade imperiosa de buscarmos, modificarmos a nós primeiro. Por isso que o processo obsessivo, ele é em conjunto, viu agora? Como é importante a obsessão. Ainda eu tenho que me deixar obsediar? Não. Você pode, na sutileza da influenciação, libertar-se dos grilhões do processo obsessivo antes mesmo dele acontecer. Quantas vezes nós conhecemos casos, inúmeros, de pessoas que se aproximaram para o atendimento fraterno, estavam apenas no início do processo obsessivo, nas primeiros traços de influência. E quando nós percebemos a presença do espírito, que ele cobrava do passado, o reencontro para as loucuras, os devaneios do passado, que eram parceiros, que eram cúmplices. Mas agora este outro, no mundo espiritual, buscou transformar, acertar e dizer: eu vou, dê-me coragem, dê-me a assistência necessária. E aí, muitos ficam mais ainda horrorizados com o que eu vou dizer agora.
Eita, que os médios não gostam quando eu falo isso. Aí eu, como médium, que tem o mesmo problema que ele, que o mesmo problema que o obsessor, mas que em outra condição agora que já estou me superando nas minhas dificuldades, apresenta-se o sujeito na minha frente com os mesmos resquícios do passado que eu. Agora para eu ajudá-lo. Veja que lindo a espiritualidade. Aí ele diz assim, presta atenção bem lá, Hinaldo, viu? Olha quem tu vai ajudar. É o argueiro no olho dele, mas tu já tirasse a trave do teu, não foi? Agora veja como você vai ajudá-lo. Porque como você já trilhou esse caminho, e muito médium não quer aceitar. Não aceita. Faz atendimento fraterno como se fosse pureza da alma. Falam com a voz suave. Meu irmãozinho, eu estou aqui pronto para lhe ajudar. Me conte. Vai, o olho já regala, doido para saber da história. Por isso que eu não quero saber da história de ninguém. Vou fazer atendimento fraterno de logo a pessoa. Não me conte nada, não. Não me conte nunca. Eu já estou sentindo aqui a pressão do que é. Eu já sei que teu problema é sexo. Porque foi o meu problema também. Vou só dar um número para que vocês tenham ideia. 99,99% dos seres humanos que estão reencarnando tem problema sexual, tem problema com perdão, tem problema com dinheiro, tem problema com equipe. Tem. Senão não estava reencarnado. Ou vocês já acham que estamos reencarnados ao redor de pessoas, de anjos. E os anjos que desceram dos céus e vieram habitar os corpos justamente dos médiuns, os mais equivocados, dos doutrinadores, os mais... Como é que a gente chama? Eu gosto muito de chamar de eita, eu vou chamar, besteira. Fiquem com raiva de mim, mas não. Eu chamo muito doutrinador de sepulcro caiado. É lindo tudo que ele fala, mas não põe nada em prática. Porque se ele botasse... Ai, gente, ele já tinha desencarnado, eu também, você. Não adianta, não. Não adianta se apontar com o seu dedo sujo, não. Ou nós vamos nos reconhecermos, a nossa pequenez ainda, a nossa necessidade de nos esforçarmos para a transformação moral, ou vamos ficar nos debatendo, um chamando o outro de hipócrita, e quando o outro sabe das fofocas da vida do outro, aí fica por trás, arralhando a madeira em cima, até João de Deus não ser pego, ele era o médium. Ele era o médium que fazia curas, e faz mesmo, porque a mediunidade não está atrelada à moralidade. A moralidade está atrelada aos espíritos que vêm próximo a você, aos espíritos que te auxiliam. Então, trata de uma modificação rápida, equacionar rápido os teus equívocos, para que tu não possas estar preso aos teus equívocos. Então, quando nós nos esforçamos, é fácil. Pergunta, Hinaldo. Eu gosto muito de dizer assim, você quer ver bronca? Você sai subindo, pega esses médiuns, esses expositores, olho no olho, quando ele chega na minha frente, tem uns que, sabe, os proeminentes oradores que fazem aquelas palestras, eu acho lindo. Aí quando eu olho para ele assim, meu Deus, igualzinho a mim, com os mesmos problemas de comportamento. Por quê? Porque nós somos oriundos. Ou você acha que estamos tentando ver? Olha o esforço que o doutrinador. Ou vocês acham que expositor é o quê? Palestrante é o quê? É um doutrinador de massas. Eu estou tentando convencer, influenciar vocês para o bem agora, já que o processo de influência negativa que eu fizera antes foi negativo, foi péssimo. Onde eu derrubei muita gente, eu botei muita gente para trás, enganei muita gente, e agora vem mansinho, depois de apanhar muito, é claro, né? Encarnações que devem ter apanhado muito, aí volta agora, e aí veja, olha a eloquência que tem. Tem gente que me pergunta, onde é que você arrumou isso, menino? Isso era na época que eu era Dom Juan, aquela lábia bonita de convencer as mulheres, as viúvas. Não é assim? Tá no Evangelho, só que a gente não quer assumir. A gente acha por Frederico Mendes, acho tão lindo. Ipsiliter, as mesmas coisas. Aí quando eu vou ver, aí eu vou perguntar uma coisa a vocês. Olha, vocês já viram quanto falam mal de Divaldo? Quando falavam mal de Divaldo, até mentira criaram dizendo que ele e Nilson eram um casal de homossexuais que viviam juntos, que montaram a mansão de caminho. Para quê, gente? Para angariar meninos para eles. Veja que horror. Poderia estar agora passando
todas as misérias da depuração da alma. Eu sei o que é isso. Porque quando a gente é acusado injustamente, é horrível, a alma dói por dentro. Eu juro, dá vontade de você se ajoelhar e dizer, eu juro que eu não fiz isso. Mas o orgulho ainda não permite. Aí a gente fica de pé, a lágrima cai pelo canto do olho, e você engole seco. E os espíritos bondosos, maravilhosos, se aproximam da gente e ainda diz assim, silencie, meu irmão. Caladinho. Não se defenda. Porque você está resgatando a vergonha que você não passou naquela época. Agora você não fez, mas está pagando. Pagando como? Eu estou reajustando com o meu campo moral. Eu estou passando por tudo aquilo que eu não passei antes. Entender as consequências do processo obsessivo? É uma consequência, veja, é a auto-obsessão. Enquanto eu não me libertar, então não me perdoar, eu vou ainda sofrendo. As pessoas podem até falar as coisas, mas agora eu nem te ligo. Sabe por quê? Porque eu já me perdoei. Como é que eu me perdoei? Não fazendo mais. É esta transformação. E agora eu pergunto a vocês, tem ou não tem ressonância interna? Quando eu vejo esses proeminentes oradores envolvidos em palavras bonitas, chamando os outros, e aí com uma vida promíscua, uma vida desequilibrada, porque eu conheço. Ou vocês acham que a ressonância interna em mim, eu não sei identificar um sem vergonha de longe? Rápido, gente. Quando o sujeito chega na minha frente contando uma história linda, eu fico olhando, meu Deus, ainda está descendo ladeira. Ainda está na descida da ladeira, vai sofrer muito, porque ainda vai tropeçar. Eu lembro as quedas que eu levei, aí eu fico olhando, meu Jesus. Lembro de Chico? Chico tem uma coisa fantástica. Quando lhe apresentavam um ser que estava num processo obsessivo horrível, tenaz, de vampiros monetários, aqueles que fazem o sujeito roubar 1 milhão, daqui a pouco ele quer 2 milhões, ele quer 3, ele está correndo atrás do 4 milhões, é assim, o ladrão é dessa maneira. Aí Chico olhava para ele, olha Chico, esse aqui é deputado fulano de tal. Chico apertava a mão e fazia, que maravilha, meu irmão. O sujeito ficava ancho, olha Chico chamando na frente dele, que maravilha. E a pessoa depois lhe procurava, ô Chico, me diga uma coisa, você diz maravilha por quê? Chico dizia, porque eu olho para ele e digo assim, que maravilha que eu já superei isso. Chico estava dizendo que ele era exatamente, preste atenção, Chico dizia, eu sou exatamente igual a ele, só não faço mais. Eu conheço toda a artimanha, veja, todo mentiroso, ele conhece mentira de longe. O sujeito vem mentir para ele, tu não tem vergonha não, velho? Mentindo para mim, cara. Eu antigo no mercado. Veja, quem é que cai em golpe? Quem nunca deu golpe. Concorda comigo? Ou quem já deu muito golpe e agora prefere passar pelo golpe e não levar daqueles que sofrem. Porque serão consolados. Eu já estou consolado. Eu já entendo o cristianismo. Eu entendo Cristo. Eu entendo por que da obsessão. Hoje eu sofri um processo obsessivo de ordem moral, em desequilíbrio de comportamento sexual, ou de comportamento moral em qualquer outra, que basta uma, não precisa falando tudo meu, que também assim é abrir demais, não tem necessidade nenhuma. Eu sei que no mundo espiritual todo mundo já sabe, mas não me interessa aqui dizer. Então, quando a gente começa a observar, gente, eu fico olhando e digo, meu Deus, como eu melhorei. Tem horas que eu paro, gente, fica olhando para mim assim. Eu digo, meu Deus, tu és um anjo. Porque para o que tu fazia antigamente, Jesus do céu. E para vocês verem, essa questão do comportamento é tão forte que eu não tem uns doidos, né? Tem uns doidos por aí que ficam querendo saber das encarnações passadas para explicar os processos obsessivos. Eu digo, quem é que te obsidia? Ah, só que me obsidia é doido, é suicida. Eu digo, porque você foi. Porque se você não tivesse sido doido nem suicida, você não sofreria a influência deles. Porque eles encontram ressonância, é o imã, que é atraído pela limalha de ferro. Semelhante atrai semelhante. Quando o médium começa a dizer para mim, ah, seu Hinaldo, eu vou para a mesa mediúnica, eu recebo é tudo. Eu recebo pipoca, eu recebo
Guaraná, Coca-Cola, pipoca, recebo todo tipo de espírito. Eu fico olhando e disse, meu Deus do céu, de quem se trata? Uma alma pervertida do passado, graças a Deus, Senhor, que encontrou a luz. A luz o que é? A luz da casa espírita, da doutrina. Agora, implorar a Deus que ele esteja realmente com esforço íntimo, porque assim como vocês, eu também desconfio, todo mundo desconfia um do outro. Agora, o que é que eu preciso fazer? É olho vivo nele. É olho vivo nele. Ele chega no centro com uma mediunidade maravilhosa, até mediunidade de cura. E tem gente que diz, ai meu Deus, e por que é que o espírito inferior? Porque os superiores não fazem isso. Quem manipula o fluido para o tratamento de cura são espíritos medianos. Os espíritos superiores, eles fazem se precisar de cura material, eles querem curar a alma. Por isso que eles trazem um evangelho para a gente. Ah, povo, para gostar de curar corpo. Nós temos que curar a alma. É preferível que o corpo vá ao sepulcro. É preferível que o corpo caia em carne podre. Que o bata-borrão receba todas as influências negativas. A você estar ávido de saúde e acabado moralmente. Eu pergunto muitas pessoas, usar óculos. Quem usa óculos? É doente ou é sadio? É complicado responder isso, né? Porque o sujeito não é doente. Ele apenas não tem uma percepção visual. Essa percepção visual é obnubilada pela própria insatisfação interior do espírito. Quando você vê alguém que usa óculos para distante, ele está dizendo a você assim que ele não quer ver o futuro. Ele não gosta de ver o futuro. Ele tem horror ao futuro. Ele tem medo do futuro. E quando nós conseguimos enxergar as coisas de perto, é porque nós não temos confiança nas coisas que nos rodeiam, nos amores que temos. Então, todo esse processo que a gente vai, à medida em que a gente veja, não vê nada, fecha tudo. O organismo responde exatamente do jeito que você pede. Desejo morrer, Senhor, este marido, ou essa esposa, ou essa companheira, ou esse companheiro, porque agora homem e mulher vive com um, vive com o outro, ninguém sabe com quem está vivendo. Aí a pessoa está lá na promiscuidade, mas chorando porque o outro abandonou, ele me deixou. E o outro ainda pedindo, Jesus, devolva aquela mulher, ela me deu uma facada, mas eu perdoo, Senhor. Já perdoando até facada. Eu faço esse gracejo para que vocês entendam até o nível da música. Lembra que a gente falou lá no começo? A que nível chega? Do desequilíbrio do comportamento. A gente sofre a influência, mas o sujeito achou pouco, ele ouviu Bach, ele viu Beethoven, ele estudou música, mas por que diabo ele foi inventar de fazer uma música, uma mulher dá uma facada nele, ele ainda perdoa? Olha que nível de satisfação. Porque a sensibilidade, há pessoas que nunca ouviram uma sonata, mas quando ouvem as 4 estações, tem gente que ouve aquilo e vai às lágrimas. Os compositores do passado que reencarnaram e ávidos de querer aprender rock, porque perturba a alma. São sons estridentes, são vibrações pesadas. Então, quando nós começamos a modificar o nosso gosto, nós mudamos a influência a que se servem os espíritos para se nos dominarem. E as consequências são farelo, como minha avó dizia isso. Ela dizia, se você se juntar com porcos, farelo vai comer. E eu disse, como é isso, vó? Eu disse, claro. Se você vai roncar feito porco, andar de 4, daqui a pouco você está comendo farelo igual a ele. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, agora até os velhos, começam a sofrer influências de pessoas desequilibradas. Como agora, neste período do carnaval, muitas pessoas dizem, mas o carnaval é muito bom porque a gente extravasa, a gente bota tudo de ruim para fora, em cima dos outros. Por que não vai tomar um banho de praia, menino? Por que não atra? Por isso que as conclusões, as evidências que serão conclusivas do processo de obsessão, nos dão verdadeiras catástrofes.
E as pessoas ficam perguntando, Naldo, mas como é isso? Eu digo, menina, é pior do que você está imaginando. Pior do que você possa imaginar. É um sofrimento tem consequência mais danosa do que um suicídio, do que a viciação no álcool, do que a viciação no tabagismo, psicólogo ou um terapeuta obsidiado. Aí vira para ele e diz, assuma. Eu tenho uma jovem senhora, que estava passando problemas de relacionamento com o marido, porque aqueles impetuosos homens que se acham que para promover a ideia de superação masculina, aquela coisa de afirmação que não fez lá na infância, né? Aí ele cá procurando um amante. E a esposa descobriu, foi um problema sério, mas ele jurou de pé junto que não ia. Sempre o mentiroso faz isso. Junta de pé junto que não vai fazer mais e não sei o quê. E ela, quando nos buscou na nossa casa, nós dissemos, é de suma importância que venham os dois. Porque reforma moral só de um lado não adianta, tem que ter dos dois lados. O problema, na primeira sessão ela disse logo, eu preciso lhe dar um... Está aqui em 38 ainda. É Cristiano ali, regulando o horário. Aí ele virou para mim, aí ela disse assim, Naldo, sabe o que foi que ela me disse? Que eu arrumasse um homem e traísse meu marido, para ficar elas por elas. Aí eu digo, ficar elas por elas, juntando-se com o porco traidor e comendo farelo com ele do mesmo. Você não vai poder dizer mais nada. No momento em que você relacionar-se com outro homem, você vai ficar no mesmo nível que as agressões acontecem, você diz um palavrão, eu digo outro. Você me bate a mão na cara, eu te dou um murro. Tu joga a faca em mim, eu te dou um tiro. Para toda ação corresponde a reação em mesma intensidade e volume. Então nós não podemos estar trocando farpas, porque as consequências são danosas. Porque você poderá até, eu disse a ela, você poderá até desculpá-lo pelo ultraje que ele fez de trair você. Mas caia você na loucura de fazer o que essa terapeuta mandou você fazer, e você não vai lhe perdoar nunca, minha filha, ele deixa você no outro dia. Então, que tal você tentá-lo trazer para a moralidade? É por isso, gente, que as consequências são danosas em todas as possibilidades da vida. Todas as bases da influência que os espíritos exercem sobre nós, aceitas anteriormente na simples influenciação e buscando todos os patamares. Lembra que eu não preciso falar sobre obsessão simples, que é a primeira, é a aceitação. Depois ele insiste, aí você fica fascinado, aí depois você fica subjugado. E depois você torna-se algoz do seu próprio obsessor, porque um não pode viver sem o outro. É por isso que se chama de possessão. É porque um não pode viver sem o outro. O ar que um respira, o outro respira. Um que o pensa, o outro pensa. Um que fala, o outro age. Dois marionetes, um na mão do outro. E muitas vezes chegando ao túmulo novamente juntos. Agarrados à promiscuidade, ao desequilíbrio, à desarmonia que geraram no passado, sucumbindo no erro novamente. Então, veja quais são as consequências. É você perceber que você não cresceu em nada. Crescer em algo é tomar novas atitudes. Buscar sedimentar em você novos conceitos. Você já percebeu que você chega à casa espírita, a casa espírita carregada de novidades? Não traga suas novidades de fora para dentro da casa espírita, não. Ela já tem um socorro magnético. Ela tem a evangelização para você no salão doutrinário e para os seus filhos na evangelização infantil, para dar-lhes uma formação diferente da sua. Dá a você a campanha do quilo, a distribuição da sopa, o enxoval para as gestantes. Ajuda o farnel para as idosas. O cuidado com as crianças. Veja, todo novo comportamento. Aí a pessoa vê, você se transforma em espírita, você vira carola. Eu digo, não, você vira cristão. E começa a ver valores éticos morais que terão consequências diferentes das obsessivas. Daquelas intermitentes de espíritos que querem ver o seu degredo, a sua queda. A promiscuidade reinando, você comendo farelo junto com ele. Porque eles irão dar belas risadas.
as consequências sempre são consequências danosas do processo obsessivo. Que possamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por este início com Moisés. O derramamento de amor, amando ao próximo, amando assim. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de amar e servir. Dizendo, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escassez.